Bom dia a todas. Mulheres, vamos lá. Quando falamos de processo de emagrecimento, por que a palavra processo? Porque é uma transição. Você sai de um estado físico, ou seja, sobrepeso, ou até mesmo obesidade, ou baixo peso, para se tornar uma pessoa com menos peso. É uma redução. Então, isso a gente dá nome de processo. Então, esse processo, ele engloba vários fatores. Não é somente a alimentação que está envolvida. Portanto, muitas vezes a gente erra no processo de perda de peso porque a gente pensa só na questão alimentar, na questão ingestão calórica, na questão do que posso ou não posso comer, na questão de quanto que devo comer, quanto que não posso. Enfim, não é só a alimentação que está envolvida nesse processo. E um dos principais fatores, claro, existe a questão da ingestão calórica. O que é isso, ingestão calórica? É a quantidade de comida que você consome, quantidade em calorias. Então, você tem que se atentar à quantidade calórica dos alimentos que você consome. E como eu citei aqui sobre produtos industrializados, processados, a gente percebe que por conta desse processo de industrialização é acrescido calorias ou compostos que fazem o alimento se tornar mais denso, mais calórico. E aí, por conta do consumo que a gente tem, de forma exagerada ou não, a gente não se dá conta de que aquilo que a gente está consumindo tem mais caloria do que um outro produto que é de origem in natura, por exemplo. Outro fator importante que está dentro desse processo é a ingestão de água. De nada adianta você não ter uma boa hidratação, porque o que acontece com o nosso corpo? Porque o nosso corpo nada mais é do que água pura. Nós somos seres humanos formados por 70% ou 80% água. E um fato interessante é que o nosso intestino, a absorção dos nutrientes, eles são feitos no intestino, certo? E se o nosso intestino não estiver bem hidratado, não há uma boa absorção desse nutriente. Então, por exemplo, tem pessoas que tomam suplementações, diversas suplementações, e não tomam água suficiente. O que vai acontecer? Vai ser em vão. A utilização desse suplemento, seja ele whey protein, creatina, o que for que você tome, enfim, ou o alimento mesmo que você consome, ele não é bem absorvido quando não se tem água. O nosso corpo precisa de água para hidrólise, quebra dos nutrientes, enfim, para que haja uma melhor absorção. Então, água é fundamental, principalmente no processo homeostático, equilíbrio do corpo, consequentemente, o processo do peso vai se tornar eficaz. Aí a pergunta é, quanto de água que você tem que tomar? A gente coloca uma média de 2 litros de água por dia, por pessoa, mas o cálculo é um pouco mais específico, só para você entender. São 35 ml por peso corporal, por quilo de peso corporal. Então, se você tem, sei lá, 70 quilos, você vai fazer na calculadora, 70 vezes 35. Aí você vai ter a quantidade de água necessária para o teu corpo, para o teu peso, para o teu organismo. O valor mínimo, tá? Vou fazer uma continha aqui na calculadora para vocês entenderem. Olha só, 55 quilos é o meu peso atual, vezes 35 ml por quilo de peso. Olha só, a quantidade mínima de água que eu tenho que tomar. 1 litro 925, 2 litros. Mas, se eu tiver, sei lá, 50 quilos, 50 vezes 35, eu já teria que tomar 1 litro 750, por exemplo. Uma pessoa com 70 quilos, 70 vezes 35, 2 litros 450. Então, isso aqui é um valor mínimo necessário para o corpo. Outro fator que eu devo pontuar aqui, não menos importante, é a eliminação de toxinas. Para que a gente tenha uma perda de peso significativa, a gente precisa eliminar toda essa toxina também que está no nosso corpo, né? Inflamação. Gordura é inflamação. Então, para que essa inflamação seja eliminada de forma eficaz, a gente precisa de água para eliminar essas toxinas através dos nossos rins. Então, é sim necessário, é sim importante a quantidade de água adequada ingerida diariamente. Um ponto agora, um dos que mais acometem a gente, todos os dias, pelo menos um pouquinho, é o estresse. O estresse é um fator muito comum no dia a dia da gente, e que atrapalha diretamente
a nossa manutenção de peso. Sabe por que ele atrapalha? Primeira coisa, ele aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio do alerta. O cortisol aumentado, ele vai atrapalhar, dependendo do horário que a gente sente esse estresse nervoso, se for na parte da noite, por exemplo. Vamos supor que você tem um estresse no trânsito voltando para casa. Comum, acontece praticamente todos os dias. A demora do ônibus, um trânsito, a chuva, tem que pegar filho na escola, e corre para lá, e corre para cá, você já fica estressada. O que acontece? Seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe. Se ele estiver alto, vai atrapalhar a produção da melatonina, a ação do hormônio melatonina, que é o hormônio do descansar. Então, se você sofre esse estresse na parte da noite, com certeza você vai ter uma conturbação nos níveis de melatonina que vai te atrapalhar o sono. E um sono, uma noite de sono mal dormida, afeta diretamente a perda de peso. Lembra que eu falei? Outro fator, a gente estressada, imediatamente é do ser humano isso, tá? A gente procura imediatamente algo prazeroso para nos acalmar. E no que a gente recorre? Exato, a comida. Algo prazeroso que nos dê um pouquinho de produção de hormônios do bem-estar. Né? Quais são esses hormônios? A dopamina, a serotonina, são os hormônios do bem-estar. A ocitocina. Tudo é mecanismo cerebral, tudo é um mecanismo emocional. Tudo está interligado justamente porque o emocional vai fazer com que os nossos neurotransmissores venham a trabalhar. E por conta exemplo, a dopamina. Quando a gente consome açúcar, ele vai fazer essa regulação cerebral na gente, né? A liberação desses neurotransmissores e vai nos causar automaticamente bem-estar. Então, por isso que quando a gente está em níveis de estresse ou ansiedade, a gente desconta, entre aspas, no doce, a gente procura algo gostoso para comer, justamente porque nosso corpo pede essa compensação de prazer. O consumo moderado de açúcar vai fazer a liberação da serotonina, porém, cuidado, quando é em excesso, quando a gente come muito doce, há o esgotamento desses neurotransmissores e aí o efeito pode ser rebote, pode ser o contrário. Você pode sentir, ao invés de alegria e bem-estar, você pode sentir uns sintomas relacionados ou semelhantes à depressão. Angústia, tristeza. Então, esses mecanismos fisiológicos que acontecem com a gente nada mais são do que ações químicas produzidas por alimentos que nós consumimos. Quer ver só um neurotransmissor interessante que é liberado, que também nos dá prazer? A endorfina. A liberação dessa endorfina, desse hormônio do bem-estar e do prazer, alguns alimentos podem ajudar, que não precisa ser açúcar. Chocolate amargo, castanhas, pimenta, frutas cítricas, gordura boa, quer ver? Folhas verdes escuras. Então, o que acontece? A gente precisa cuidar do que a gente consome, porque tudo que a gente coloca na boca vai interferir nas nossas emoções, que diretamente vai interferir no ganho, perda de peso, enfim. Conseguiu entender? Então, é assim que funciona. Para finalizar, os componentes que interferem, que auxiliam, que estão dentro desse processo de emagrecimento, ganho, perda de peso ou manutenção do peso, como assim eu falo, né? Manutenção de peso saudável. Não é emagrecimento, gente, não é perda de peso, não é ganho de peso, é manutenção de peso saudável. É assim que eu falo, tá? A nomenclatura que eu dou. E não é só a ingestão do alimento. Vocês viram então que não é o alimento só que faz, só as calorias do alimento que faz a gente ter essa obtenção de peso saudável. E sim, esses fatores. Então é alimentação, a qualidade do sono que vai interferir diretamente nos nossos hormônios. Os nossos hormônios que estão trabalhando diretamente nesses mecanismos fisiológicos e bioquímicos, a ingestão de água, que auxiliam todo o processo de absorção, excreção de nutrientes, excreção de toxinas e o estresse. Esses 5 fatores a gente precisa controlar, porque se você quer obter, óbvio, o peso saudável, você precisa controlar esses 5 fatores. Então faz o seguinte, estude a si mesmo. Verifica se tá tudo ok, verifica se a ingestão de água tá de acordo, verifica se você tá conseguindo dormir no mínimo 6 horas por noite. Se o seu estresse
não está de acordo, a gente não consegue, mulheres não conseguem ter uma saúde mental plena, não dá. Mas a gente tem que se esforçar ao máximo. E uma orientação que eu dou pra vocês é, façam do máximo o mínimo, ou o mínimo que existir, vocês excluam. Por exemplo, tem um dia de estresse, o carteiro não entregou a correspondência no dia que você esperava. Não estressa, não esquenta com isso, vai ser entregue, calma. Não precisa liberar os níveis de estresse por conta disso. Não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Antes de explodir por qualquer coisa que está acontecendo à sua volta, pensa bem. Vai te fazer bem jogar toda a sua energia naquilo? Sim ou não? Ah, a vizinha tá gritando. Nossa, desculpa a frase, mas problema do vizinho, uma questão que ele tem que resolver e não você. Se tá à sua volta e te afeta, aí sim você tem que talvez se preocupar. Mas se não, deixa pra lá. De novo, a frase meio grosseira, mas que necessária, não é problema seu. Então não guarde pra você aquilo que não necessita. Evita, porque isso vai te fazer mal. Portanto, orientação da Nutri aqui. Pense em você, cuide de você. Observe mais a si mesmo. Para de ficar olhando, talvez, em volta dos outros ou em volta da sua volta. Olhe mais para você. Olhe mais para dentro de você. Você é uma preciosidade. Precisa ser cuidada. Cuide mais de você. Que depois, a consequência disso vem no seu externo. Ou seja, o nosso externo reflete aquilo que somos aqui dentro. O nosso corpo, a nossa imagem corporal que seja, as nossas formas, são reflexo daquilo que nós somos. Então, eu peço para que você reflita sobre como você está. Como você poderia estar, onde você quer chegar, onde você chegou. Mas pense também por tudo que você passou para chegar até aqui. O que te fez se tornar essa mulher que é hoje. Muita coisa. Só você sabe. Então, eu só gostaria de pedir que você cuidasse de você. Olhasse mais para você. Você merece ser cuidada.